Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo a situação na qual as pessoas, embora não se matem, adotam comportamentos com a intenção de morrer. O suicídio é uma questão complexa que merece sempre a nossa análise cuidadosa diante desse problema tão grave e tão grande na sociedade. Estamos acostumados a lidar com o suicídio na sua feição mais clássica, tradicional, na qual o indivíduo voluntariamente, através de um método qualquer, dá cabo diretamente da sua própria vida. No entanto, a nossa reflexão desse vídeo se refere àqueles comportamentos que as criaturas podem adotar no sentido de se conduzirem à morte. Por isso que é chamado de suicídio indireto no meio espírita brasileiro, ou suicídio de intenção, suicídio moral, são expressões equivalentes. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, nos chama atenção para esse problema, escrevendo o seguinte: o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo o que se faz com conhecimento de causa que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Esse é o alerta que fica para nós, para que a gente possa fazer as nossas reflexões sobre as nossas condutas e para que a gente possa ter mais uma chave de interpretação, de leitura e de observação das condutas das outras pessoas. Sob o ponto de vista didático, a gente pode pensar em 3 tipos de suicídio indireto. O primeiro deles diz respeito ao desleixo com o próprio corpo. Eu digo isso partindo de alguma observação que eu já fiz, conversando com pessoas enlutadas e especificamente pessoas viúvas que estavam num relacionamento amoroso, afetivo conjugal já há algum tempo e que apresentam um certo grau de dependência acentuado dentro dessas relações. A morte da parceria amorosa é um choque de grandes proporções para essas pessoas, e como há ali uma relação de dependência estabelecida, é como se de repente puxasse o tapete da pessoa, deixasse ela sem chão. Então essas criaturas ficam sem rumo e, ao dizer isso, é claro que há características que são incomuns de todos os enlutados, mas nesse caso em específico, a perda de sentido, a perda de motivação da vida é tão grande diante da ausência desse parceiro que criou essa relação de bastante dependência, que a pessoa simplesmente quer deixar de viver. Mas nos casos que eu observei, conversando com essas pessoas, não há ideação suicida clássica. Essas pessoas não vão buscar os métodos típicos para dar cabo da própria vida, mas essas pessoas começam a ser desleixadas no cuidado corporal. Não se alimentam direito, não cuidam da higiene pessoal e por aí vai. Com relação aos planos de vida, essas pessoas perdem totalmente a motivação, vão tocando a vida sem grande compromisso e muitas vezes o que fica evidente ao conversar com elas é de que se morrer, bom, morreu, então já não vê mais motivo para viver, então vai para o mundo espiritual de uma vez. Não estou fazendo muita questão de permanecerem vivos. E muitas vezes até alimentam a ideia de que se calhar de morrer, seria até bom que poderiam reencontrar os seus parceiros. Então essas pessoas se descuidam. Essa situação também acontece em algumas criaturas que, diante de certos tipos de sofrimento, ficam indignadas, revoltadas ou profundamente desestimuladas e não cuidam de si. Conhecemos alguns casos de pessoas que têm doenças graves, que não completam tratamento, como a quimioterapia e coisas do gênero, ou pessoas que até mesmo se negam a fazer tratamento, porque se consideram muito jovens para ter uma doença tão grave, e se sentem profundamente injustiçadas por Deus e resolvem não cuidar de si. Em alguns casos, até familiares entram na justiça para obrigar essa pessoa a fazer o tratamento médico indicado. Então, são exemplos de pessoas que, profundamente desgostosas da vida, sem esse estímulo, elas começam a descuidar de si mesmas e aí se entregar a comportamentos que podem
conduzir à morte. Um segundo tipo que a gente pode pensar são daquelas pessoas que abusam das suas paixões. É um motivo clássico de suicídio indireto. O indivíduo que abusa do álcool, o indivíduo que fuma durante muitos anos e por aí vai. Vários comportamentos de risco que a gente pode adotar e que a gente sabe que são prejudiciais à saúde, sabe que são um risco à integridade da saúde física, muitas vezes da integridade mental, mesmo assim os indivíduos continuam praticando essas ações. Esse é um dos motivos de espanto do espírito André Luiz, quando ele está narrando as suas primeiras experiências no retorno ao mundo espiritual. Isso está no livro Nosso Lar, dos mais famosos, psicografados pelo médium Chico Xavier. E ele narra nesse livro que muitas vezes ele escutou, enquanto ele estava nas regiões de sofrimento, acusações de que era um suicida. E isso incomodou profundamente, porque ele se lembra das últimas fases da sua vida, com seus problemas de saúde, dele fazer todos os esforços possíveis para permanecer encarnado. Mais tarde, fazendo as suas reflexões, uma observação com maior honestidade a respeito do que ele foi e do que ele fez na sua vida, ele então percebe que os seus abusos, especialmente no uso da bebida, contribuíram ali para desgastar desnecessariamente o seu organismo biológico. Então, tudo aquilo que a gente faz através do uso das substâncias, especialmente nos dias de hoje, que a gente adota comportamentos de risco, né? Então, o Espiritismo entende que é uma forma de suicídio indireto, suicídio moral. Eu estou com conhecimento de causa, tomando ações, realizando comportamentos, desenvolvendo hábitos que prejudicam a integridade do meu corpo biológico e por isso coloco em risco, com a chance até de ceifar a minha vida por causa desse desgaste, algo que não seria necessário a princípio. Tem mais a ver com o erro de condução dos meus comportamentos. Algumas pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, acho que é um exemplo bem evidente da gente perceber isso, são pessoas que às vezes não se cuidam, mesmo tendo a diabetes, vão comer açúcar, vão comer outras coisas que não podem, e aí criam problemas para o seu próprio corpo. E o terceiro tipo de suicídio indireto é o indivíduo se expor a situações de grande perigo. Tá? O exemplo clássico que Allan Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo é o do indivíduo que resolve ir para a guerra. Mas a motivação dele não tem nada a ver com as causas nacionais ou com os problemas relacionados especificamente ao conflito que está sendo desenvolvido. Mas é um indivíduo que sabe que a chance de morrer ali é maior e vai com essa intenção. A motivação que leva o sujeito a participar da guerra é a vontade de morrer. Então ele sabe ali que o risco é maior, a sua motivação provavelmente vai ficar camuflada no meio do conflito, das intenções das diversas pessoas, daquela confusão toda que é tipicamente de uma guerra, que é uma situação bastante complicada, mas esse indivíduo vai lá porque ele quer se expor a risco. E aí, minha gente, né? Deus é capaz de nos perceber na nossa intimidade, percebendo os nossos desejos, as nossas intenções. Então tem esse exemplo da guerra, mas podem surgir outros exemplos. Então o indivíduo vai ser analisado segundo os parâmetros da justiça divina, segundo as suas intenções. Qual é a intenção que mobiliza o sujeito a se expor a um grande perigo, com altas chances de vir a morrer? Se for um desejo de morte, então ele é condenável. Então é um sujeito que não está adotando a postura clássica do suicídio, de dar cabo da sua própria vida de maneira direta, mas está buscando situações bastante perigosas, com justificativas para os outros, na verdade estão escondendo o desejo desse sujeito de morrer. De todo caso, em todos os três tipos que a gente verificou aí, o sujeito tem responsabilidade porque não está cuidando do corpo como deveria e ninguém tem o direito de dispor da sua própria vida. Somente a Deus que compete isso. De toda forma, se você sente que está nessa dificuldade ou conhece alguém que está com essa dificuldade, nesse desleixo, nessa exposição desnecessária aos riscos, aos perigos, ou adotando comportamentos claramente prejudiciais, talvez seja o caso de você buscar ajuda. Pode ser no centro espírita, através do atendimento fraterno. Várias instituições têm esse trabalho de conversa particular, ativa, acolhedora com as pessoas que têm as suas necessidades. Você pode buscar ajuda profissional
através da psicologia e da psiquiatria, para poder ajudar nas suas questões e mudar o rumo da sua vida, ganhando sentido e passando a se cuidar novamente, como também pode buscar, no caso mais emergencial, o Centro de Valorização da Vida. Estou deixando aqui na tela agora, está na descrição do vídeo também, que é o CVV, telefone 188. Ligação gratuita de todo o território nacional, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Um serviço gratuito especializado em entender as pessoas com ideações suicidas ou com problemas relacionados à motivação para estarem vivos. Tem também o site, tem chamada de vídeo, tem troca de mensagens, eles têm um leque muito amplo para poder ajudar quem tiver em necessidade. É o meu recorte a respeito desse tema, eu desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.